Olá, todo mundo, tudo bem? Resolvi mostrar hoje essas duas agendas que tenho, que são personalizadas com um caderno inteligente. Então, eu vou mostrar o que seria a minha agenda média e a agenda no tamanho G. Então, eu vou começar por essa aqui, que na verdade é como se fosse um caderno de anotação, onde eu costumo realizar, anotações referentes à reunião que eu tenho de coordenação, de orientação de iniciação científica, qualquer coisa relacionada à administração de onde eu trabalho. Bom, então ela é o Príncipe de Gales, né? Eu gostei desses discos vermelhos que vieram, então eu deixei. Nenhum dos meus cadernos, acho que só um ou dois, ainda mantém um elástico. Eu tirei porque eu acho que eles de certa forma deformam o papel e isso também fica, eu percebi que fica ruim na hora que eu escrevo. Fica assim como se fosse, né, uma região com abaulada, então eu acho que não fica legal. Então a personalização, algumas atendem, né, ao formato que veio mesmo de fábrica, né, da loja, mas algumas coisas eu tirei e acrescentei. Então eu sempre mantenho o que chamam de porta-documentos, né? Então eu sempre mantenho, porque às vezes eu quero colocar alguma coisa aqui, tá? E o que seria aquela folha que vem com a nossa identificação. Então eu também deixo com o calendário, que é muito importante, e uma divisória, tá? Eu gosto das transparentes porque permite que eu veja, né? E aí eu tenho aqui mais um porta-documento, porque esse porta-documento não é um porta-documento geral, como esse que fica aqui na frente. Ele é um porta-documento que está relacionado a essa divisória, o que eu guardo referente a essa divisória. Então, por exemplo, aqui eu tenho o que seriam as anotações que eu fiz da coordenação, vou dizer assim, por semestre ou por ano, depende da quantidade. Conforme vai enchendo, eu vou arquivando em outro lugar. Vou tirando, né, que essa é a vantagem do caderno inteligente, e vou arquivando em outro lugar. Essa, que seria uma contracapa aqui, para minha divisória de coordenação, eu que fiz. Então, eu comprei esse papel, né, e fiz os cortes. Eu não tenho esse, que seria um perfurador no formato de cogumelo. Então, eu cortei. Eu fiz um furo redondo e cortei com a tesoura, né, para que ele encaixasse. E ficou bom, então, né, eu gostei. Inclusive é o que eu uso pro meu mouse aqui na minha mesa, também é o mesmo tipo. Porque esse daqui eu vou trocando, né, conforme ele vai ficando gasto, arranhado, eu vou trocando. O caderno, esse caderno de anotações, ele tem uma parte que são em folha, todas são cinza, né, que são as linhas brancas, e uma parte é com pauta, né, pautado. E os outros demais são no início quadriculado, tá? Então são só alguns que são quadriculados, mas todos são folha cinza, né? Eu vou chamar assim porque eu gosto. Então eu organizo, tá? Conforme a atividade que eu estou fazendo, eu vou anotando e eu evito usar o fundo. Não porque eu tenha algum problema quanto a isso, mas já porque geralmente ele foi uma reunião que acabou, né? E eu prefiro não utilizar. Então, por exemplo, essa daqui, uma reunião que eu anotei, mas ainda tinha alguma coisa. Então eu deixo para que seja a continuação. Não teve continuação, fica em branco, tá? E aí começam as reuniões de núcleo docente estruturante, de coordenação, colegiado. Aí sim, essas eu aproveito a costa da folha, tá? Então, essa foi desse semestre, né? E aí eu também, isso aqui é o que seria de reunião de coordenação. Na sequência, eu tenho mais uma divisória, como eu falei, eu gosto, né? De divisórias transparentes, para que eu possa ver o que tem logo em seguida. Personalizei com
contracapa, essa capa, né, posterior, sei lá. E aí, por exemplo, eu separei de acordo com os projetos que eu tenho. Então, eu tenho um projeto com os alunos de iniciação científica que trabalham com o Arduino. E aqui, né, são projetos longos, de uma duração maior. E aí eu anoto todas as coisas que eu conversei com eles ao longo das reuniões que foram necessárias. E quando termino o projeto, eu também arquivo. E aí, novamente, né, tenho um outro projeto, faço as anotações e quando termino o projeto eu arquivo, tá? Mesma coisa esse outro, que também é um projeto, né? E para o final, eu tenho algumas anotações que são referentes a coisas que eu estou pensando, pesquisando e vou anotando, tá? Então, seria como se, né, eu tivesse um caderno onde eu faço as anotações referentes aos meus trabalhos de coordenação. Administração, né? O próximo, que é tamanho médio, olha, é como se fosse uma agenda. Então, ela já teve outras configurações e eu acredito que eu cheguei na que eu mais me identifico e que atende às minhas expectativas no momento. Então, eu personalizei com esses discos G, eles são maiores que os vermelhos. Também não uso elástico. Não acho que é um problema usar, acho que é bem legal, desculpa, mas eu prefiro assim, tá? Então também gosto dessa estampa, eu acho que ela combina bem comigo, né? E aí aqui novamente eu tenho aquela, né, porta-documento onde eu guardo algumas coisas, esses daqui são algumas jogo de loteria, não sou rica, né? Bom, e aí eu tenho aqui também novamente uma divisória transparente, né? A identificação que eu ainda não coloquei, meu nome, tá? E aí eu tenho aqui algumas divisórias que eu comprei no site mesmo, que elas são bem bonitas, né? Preta e branca, que eu acho que combina com o caderno, a agenda, né? Bom, então como foi que eu dividi, né? Eu tenho esse primeiro espaço aqui, onde eu anoto as minhas atividades físicas que eu realizo durante a semana. Então, para mim poder manter esse histórico. De certa forma, é um trabalho, né? A gente está trabalhando o corpo, então por isso eu guardo na agenda também essas informações. E aí eu inicio a minha semana. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa, aqui para o final. Como é que funciona a minha agenda? Ela funciona semanalmente e ela possui 2 folhas. Na primeira folha, que foi eu que personalizei, escrevi tudo, tá? Dividi e escrevi tudinho. Eu utilizo para tarefas que serão cumpridas naquela semana. Então, são compromissos mesmo, né? Eu tenho que mandar algum documento, ou escrever algum projeto, fazer coisas dessa natureza. Elas ficam aqui. Porque são atividades importantes que deverão ser realizadas durante aquela semana, mas que não necessariamente tem um dia específico para isso. Então, eu anoto, né? E na folha seguinte, eu anoto os compromissos com hora marcada e dia. Reunião, orientação de alunos, sei lá, se eu vou assistir alguma palestra, fazer algum curso, ou mesmo se eu tenho que entregar algum documento naquele dia, eu anoto aqui, tá? Então, esse aqui não está completo ainda. Deixa eu ver mais para cá. Aqui, por exemplo. E aí eu posso mudando as cores conforme eu vou testando, tá? Então, por exemplo, nessa semana aqui eu anoto qual é a semana, de tal dia e o mês. E aqui tem os dias, né, da semana, tá? E aí eu vou anotando. Então, voltando aqui para o início, novamente, né, eu tenho aqui a semana, que eu anoto as coisas que eu tenho que resolver durante a semana. E aqui são, vamos dizer assim, trabalhos que estão relacionados mais a minha organização pessoal mesmo, tá? E aí, conforme eu vou finalizando, eu vou marcando de verde,
certo? Porque é a cor do local onde eu trabalho, por isso que, inclusive, essa divisória da semana que eu estou, ela é verde também. E aí, o que acontece? As atividades que eu não concluí naquela semana, porque às vezes acontece, elas vêm para a semana seguinte. Eu copio novamente e aí, novamente, eu vou marcando, né? E vou finalizando. Quando eu uso esse verdinho, tipo um verde água, é porque são assuntos relacionados que são importantes, mas relacionados à minha vida pessoal. Então, novamente, né? Não que eu não faça as coisas, mas tem assuntos que eu não consigo finalizar durante uma semana e como o prazo é mais estendido, eu vou dando prioridade para aqueles temas que precisam ser resolvidos naquela semana. E aí nessa semana eu tenho, né, as minhas atividades e conforme eu vou fazendo, finalizando, eu vou dando um ok, tá? Mais para cá, para trás, eu tenho o que seria o refil. Porque quando vai terminando o semestre, eu vou arquivando as folhas. Terminou o semestre, eu arquivo. Porque essa agenda, apesar de ser grossa, ela não comporta um ano inteiro. Porque eu uso 2 folhas para cada semana. E aí, eu tenho aqui, né, o que seria um estoque. Para caso eu precise das folhas, eu tenho em mãos, tá? E, novamente, né, eu tenho assuntos que são arquivados, folhas em branco, nota fiscal que eu também guardo aqui para trás. Se for por exemplo, na minha calculadora, levo para o trabalho, nota fiscal fica dentro da agenda, né? Porque se eu precisar para alguma coisa naquele momento, ela está aqui, tá? Então é isso. Espero que tenham gostado aí e que dê uma ajuda, né, para quem precisa pensar um pouquinho em como organizar aí a sua agenda de trabalho, tá bom? Um abraço a todos e uma ótima semana.